Olá, sou Alexandre Apendino, vice-presidente da TOTS. Oi, e eu sou Renata Tolentino, gestora executiva de marketing. E hoje estamos aqui em mais um episódio do Liderança Sem Filtro, um quadro do Antes Tech do que nunca. E hoje estamos aqui com a Mara Maehara, CIO da TOTS, com mais de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia, uma das mulheres precursoras da área de tecnologia no Brasil, passou por empresas como Ambev, Carrefour, Pão de Açúcar. Mara, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Apendino, um prazer, um orgulho estar aqui com vocês. Que gostoso. Mara, vou sair direto para as perguntas. Você era bailarina? Ah, meu Deus. Na verdade, eu sempre gostei muito de dança. E eu sempre gostei muito da parte artística. Não só dançava, eu também cantava em banda. Eu Olha! também já cantei em barzinhos à noite. Mas, na verdade, eu sempre gostei muito de dançar, né? Desde criança. E fui fazendo as minhas aulinhas de danças, jazz, apresentações no final do ano. E eu adoraria ter podido seguir ali a minha profissão de bailarina. Eu dançava dança moderna, já dancei no Teatro Municipal, né, com grupos de Parabéns. dança e Que tudo. coisa linda! Mas eu não tinha um patrocínio, aprendi, né? Então eu não pude continuar na minha vontade de seguir por esse caminho da criatividade. Eu tive que escolher uma profissão e aí eu não dava para conciliar as duas coisas. Então hoje é hobby, só hobby, mas Que eu gosto muito delícia! de dança. E nesse escolher a profissão, eu vi que você foi a única mulher da sua turma que escolheu tecnologia. Na verdade eu eu não prestei tecnologia, mas também prestei outras matérias, né, prestei para advocacia e prestei para letras e vamos lembrar que, na minha época, gente, eu não tinha tanto acesso à informação e referências, né, para você formatar um caminho para você seguir. Então, o que aconteceu é que eu fui influenciada por um irmão que trabalhava, já no mundo de tecnologia. Ele era analista de sistema do banco francês e brasileiro, que nem existe mais hoje, e que eu achava muito bacana, né, o fato dele ter que levantar de madrugada e sair correndo para resolver problemas. E eu achava isso, né, uma pessoa importante. Eu falei: "Nossa, eu acho que eu gostaria de ter a relevância que ele tem". E a influência de prestar tecnologia, na verdade, veio dele, né. Então não foi, assim, um sonho ou: "Ah, eu nasci para ser, uma pessoa de tecnologia", não foi isso. Eu, na verdade, acabei sendo influenciada por ele e pouquíssimas mulheres dentro da minha turma, como ainda hoje a gente tem bastante disso, apesar dos meus mais de 30 anos de formada, ainda hoje a gente vê muito poucas mulheres, né, em tecnologia. E no meu encontro de 30 anos pós-formatura, na mesa do happy hour, eu era a única mulher que tinha seguido, né, pelo caminho da tecnologia. Todas desistiram ou trocaram de profissão, Cara, ou saíram das empresas para empreender, ou enfim. Então, essa é uma eu fiquei surpresa mesmo com, né, com a amostragem ali, porque nós éramos uma turma grande, nós éramos mais de 30 pessoas, né. E dentro da minha sala eu acho que eram 7 mulheres na época, poucas mulheres, né. E 30 anos depois, o que que mudou? Nossa, mudou tudo. Mudou muita coisa, assim, teve muita coisa que mudou, mas, por exemplo, o número de mulheres em tecnologia ainda é pouco, apesar de ter evoluído. A gente vê bastante, relevância, né, em mulheres que estão ainda nesse mundo. Vem crescendo, eu acho que a gente vem tendo mais, contato com a informação, por conta mesmo da tecnologia, dos grupos, das redes, do networking. A gente vem tendo mais informação sobre o crescimento de mulheres dentro da tecnologia, e isso dá para a gente a impressão de que a gente está evoluindo mais rápido, né. Mas a gente ainda tem bastante para buscar. Agora, o que mudou muito é as tecnologias em si, né, isso muda bastante a nossa forma de trabalhar, como a gente culturalmente tem que interagir dentro das empresas. Muda bastante os desafios que a gente tem, né, temos desafios, que vão acompanhando, né, a entrada de novas tecnologias no mercado, e isso faz com que a gente vá tendo que ter sempre uma capacidade de adaptação constante, constante. É o tempo todo, é a prática mais
vista é a nossa capacidade de adaptação, E cada vez mais rápido, né? cada vez mais rápido. E, Mara, eu vou sair do script, porque nosso papel é sair do script. É, não Isso a tá, gente faz eu bem, né, acredito que não tá Pedrinho? aqui no material. Seu marido é CIO também? Ah, meu Deus, é. O meu marido é CIO e é assim, gente, a minha vida sempre, nesses 34 anos de profissão, sempre foram de trabalhos intensos, né? E existe uma máxima dentro da TI, que vocês já devem conhecer, que é a velha disputa entre quem trabalha com sistema e quem trabalha com infra. Uhum. E eu trabalhava com sistemas e ele com infra. E a gente, eu acho que brigava tanto, Aprendendo, mas tanto, porque era sempre uma disputa da onde está a melhor solução, de como deveria ser. Dentro de casa? Isso tá falando por Não, na ideais. empresa. Ah, Ah, vocês ufa! trabalhavam juntos. Nós trabalhamos juntos e isso é Ai, uma. e aí, daria dar certo isso? Gente, vocês não têm noção, isso daria um outro capítulo, né? Porque a gente trabalhou juntos, nós nos conhecemos no trabalho, saímos juntos dessa empresa, fomos para outra, pedimos demissão no mesmo dia dessa outra, também fomos para outra, pedimos demissão junto, fomos para outra, e no meio dessa trajetória toda, a gente acabou se casando. Foi isso, mas éramos pessoas com vidas totalmente independentes, né? E eu acho que eu falo para ele que de tanto a gente brigar, de tanto a gente ter que trabalhar junto e se acertar, a gente acabou casando e Olha deu só. certo. Então a Ano pa tecnologia não trouxe só a profissão, trouxe o marido, o amor. Trouxe o marido e eu vou dizer para vocês, hoje ele é um ajudador, porque ter uma pessoa, uma companheira na mesma área, e a gente pensa: "Pô, é cansativo, né, você chega em casa, você continua o trabalho", e nós trabalhávamos na mesma empresa. Eu costumo dizer que a empresa não tem noção de quanto ela ganhou com a gente, porque a gente trabalhava no turno entendeu? No No de casa contraturno e também, continuar. noturno, entendeu? E se alguém me ligava porque deu algum problema, eu já estava com a pessoa que precisa me ajudar a resolver do lado. Então, sempre teve muita sinergia de atuação, né? Mas hoje em dia, por exemplo, ele é uma pessoa que entende o meu dia, que eu não preciso ficar me justificando se eu tiver que vir à noite, se eu tiver que viajar para eventos e ficar fora uma semana, ou se tiver que vir à noite por alguma questão no trabalho, é totalmente transparente, assim. Então, eu tanto do lado dele, Bacana. a minha para ele, quanto do lado dele para mim. E ele tem um perfil que complementa o meu, então no final das contas a gente acaba se ajudando bastante, né, e isso é uma coisa muito interessante. Que máximo, eu não sabia dessa novidade pra mim. Eu sabia. Olha só, tô com medo, hein, do que eu tenho aí guardado. Sabia porque já foi nosso cliente Exato, vezes, né, exato, Apendino. exato. Aí a gente ia pedir ajuda pra Mara, ficava uma situação, mas é o dia a dia, deixa isso pra outra hora. E Mara, está aqui, você liderou áreas de tecnologia, você lidera tecnologia na TOTUS hoje, depois nós vamos falar sobre isso. E você liderou tecnologia em grandes grupos, como Pão de Açúcar, Ambev. Conta um pouco dessa sua trajetória, os seus momentos nessas empresas, as dificuldades, um pouco que você pode trazer pra gente. Uhum. Pendina, assim, a minha carreira ela vem não é muito extensa do ponto de vista de atuação em segmentos, né, eu comecei em serviços, fui para a indústria, onde eu passei a maior parte dos meus anos, onde eu fiquei ali 13 anos mais ou menos, depois foram quase 10 anos de varejo e aí eu vim para a tecnologia, né, então são, diferentes segmentos, e os desafios, né, dentro de uma empresa de tecnologia, eles são diferentes para uma área de TI. Quando a gente fala que o fim não é a empresa, não é a tecnologia em si, mas ela é meio para você poder atingir os seus objetivos, entregar as estratégias, né? Então, assim, o modus operandi de um diretor de TI, que é viabilizar a estratégia da empresa, ele é o mesmo. Eu estou aqui dentro da TOTUS hoje, tenho o meu papel corporativo de viabilizar a estratégia da empresa, que era exatamente o mesmo que eu tinha quando eu estava no varejo, quando eu estava na indústria, né? Mas o tipo de atuação e a cultura é muito diferente. Então, enquanto você é meio dentro de um varejo, dentro de uma indústria, e muito provavelmente você não vai ter alguém questionando, né, o direcionamento que você dá para a escolha de tecnologia, ou até mesmo para o nível de implementação, ou para o detalhamento do que vai ser feito, e foi assim por muitos anos dentro do varejo, né, com toda a sua
complexidade, que me trouxe muito aprendizado. A gente costuma dizer que no varejo você ama ou odeia, eu amo o varejo, aprendi demais lá dentro. Mas o tipo de atuação é um, e a tecnologia ela é um meio. A indústria é a mesma coisa, né, a indústria também é um meio e a gente tem que entregar estratégias e a tecnologia direciona as soluções. Mas quando a gente vai para uma área de tecnologia, que também usa a tecnologia para poder entregar tecnologia para os nossos clientes, aqui o questionamento é muito maior, porque aqui você cozinha para chefe, né. Aqui muitos Nossa. dos meus pares eu estou no MasterChef frequente aqui, tá. Nossa, Aqui muitos dos comecei a meus visualizar seu pares, dia. eles Conhecer eles como eram fez. meus pares no mercado há alguns anos atrás, vários deles, que inclusive eu conheço de mercado, estão aqui hoje e são meus clientes, né. E eu, sou a responsável por fornecer tecnologia para eles, não só tecnologia, mas padrões, processos, melhores práticas, soluções para situações que aparecem no dia a dia, para clientes específicos. Então, a diferença é essa, que assim, não tem um argumento muito, aceitável sem questionamento, entendeu. Então, você é muito mais sabatinada, você é muito mais, questionada sobre que caminho seguir, por que seguir, e vai não para no primeiro porquê, vai até o quinto porquê, então você tem que ter resposta adequada para esse tipo de situação. Então, essa é a diferença de trabalhar ali numa empresa de tecnologia para a tecnologia, né, dentro da TI para a tecnologia e uma empresa que Nossa. não o fim não é a tecnologia, entendeu? E que do mesmo ponto de vista ou do outro ponto de vista, esse questionamento gera evolução, não é? Sem dúvida Porque nenhuma. aí fica essa sabatinada até encontrar o melhor caminho para evolução. E Mara, 10 anos se passaram, hein? 10 anos. 10 anos de totos. 10 anos de TOTOS, na maior Big Tech brasileira, não é isso? 10 anos de Imagino. TOTS, completei em janeiro 10 anos e passaram assim sem a gente se Sem dar conta, se dar conta. porque parecem muitas empresas em uma, né, assim, na verdade é muito tipo de atuação diferenciado a cada momento que passa por todas as novidades que sempre chegam aqui dentro da empresa. E deixa eu fazer uma pergunta que também não está no script, mas pensando nesse contexto de estar em uma empresa que é tecnologia, né, de ponta a ponta, e pelo tamanho, a maior empresa brasileira de tecnologia, como que você faz a preparação dos seus times? O que que você olha como ponto principal para que as suas equipes representem esse teu mindset na operação, nesses questionamentos? Como que é essa rotina aí? Nossa, poderíamos ficar só nessa, né. Eita! Assim, na verdade, eu tenho um time que eu tenho um time, que eu me orgulho demais, sabe, Renata, assim, a gente veio se transformando com a empresa. Eu acho que esse é um bom talvez um bom paralelo, né, eu gosto muito da liderança que transforma, né, gosto muito desse estilo de liderança, são vários estilos e esse é um que eu acredito e pratico. Acho que tem muito de exemplo, né, de você não só, dizer como tem que ser feito, mas, fazer aquilo e isso servir de exemplo para que outros te sigam. Eu acho que tem muito de confiança, né, de legítimo interesse em fazer o que é o melhor e as pessoas com isso se sentem, seguras, elas se sentem estimuladas a não ter medo de errar, a ir, a compartilhar risco, mesmo não sabendo direito como chegar lá. Eu acho que esse estímulo de confiança gera engajamento no time. O desenvolvimento de liderança é sempre um desafio, né, não é aqui, é em qualquer lugar e não é na TI também, é em qualquer área. Então acho que assim, ter um líder que você possa confiar e que seja uma inspiração, e que você, também dê, níveis de exposição para que essa pessoa possa crescer, para que ela possa se desenvolver, você viabilize isso. Isso faz com que as pessoas também fiquem com você. Elas acreditem que elas possam ser uma pessoa diferente. Eu tenho muito orgulho de dizer, assim, que eu encontro ex-funcionários meus de muitos anos que, sabe, abrem sorriso quando te vê. Isso é uma coisa muito boa. Significa que por onde você passou. E
eu acho que a gente deixa um legado, né. E esse legado eu procuro desenvolver ele aqui dentro da TOTVS, né, e isso vem gerando crescimento, vem gerando engajamento desse time que está comigo há muitos anos. Dentro do meu time hoje eu tenho perfis de pessoas que têm muitos anos de TOTVS, muito mais do que eu, décadas de TOTVS, né, e tenho perfil de pessoas que estão comigo desde a época que eu cheguei, né, de empresas que foram adquiridas pela TOTVS e que hoje estão aí, estão fazendo a história junto. Então, acho que assim, não sei se tem um segredo, eu acho que tem uma intenção de ser assim, e obviamente de replicar esse modelo, porque também não pode parar na camada deles, isso tem que descer, porque senão eles também não crescem, né. Perfeito. Caramba, hein? Porque você ser CIO de uma empresa de tecnologia não é tão comum no Brasil, né? É uma pena, o Brasil tem poucas empresas grandes de tecnologia, a gente poderia ter muito mais. Isso é muito comum em países desenvolvidos, né? Então a gente não tem, você não tem, imagino, com tanta gente para trocar, né? Você não tem tanta gente, indústria, a gente tem muito, agro, a gente tem muito, varejo, a gente tem muito. E você está no topo do topo da indústria de tecnologia. E dentro desse todos esses lugares que você trabalhou, incluindo a TOTVS, Ambev, Pão de Açúcar, todos os outros lugares, qual foi o momento mais difícil ou o momento que você lembra: "Nossa, cheguei numa situação complicada aqui, vou ter que passar por isso", algum momento que te marcou muito, na sua carreira? Isso também não está no script, eu sei que você está aqui pensando, mas esse momento que, ouvir, ir para a TOTVS, sair de uma empresa, ir para outra, né, trocar junto com o seu marido. Qual que foi esse momento que mais te marcou durante essa sua carreira como CIO? Como CIO, ah, olha, é que são tantos momentos, eu tenho que escolher um, né. Mas como CIO, eu acho que a troca de uma empresa é sempre um momento que você tem que pensar, e eu não troquei só de empresa, eu troquei de segmento de empresa, né. Então quando você sai de um segmento, eu saí de, por exemplo, do Pão de Açúcar e fui para o Carrefour, mas o segmento é o mesmo, né, então Mas são assim, concorrentes, né? são concorrentes, grandes concorrentes, né, na época eram, né, mas, eles são o mesmo segmento, né, então assim, tanto que os assuntos que você fala em um, muito provavelmente eles se reproduzem no outro e quase que muda de endereço, né, os problemas, as questões, enfim, os desafios mudam de endereço. Quando você muda de segmento, tem muito disso que a gente falou aqui, né, assim, passar a trabalhar em tecnologia, sendo vindo do varejo, assim, as mudanças foram diversas, diversas, mas a tomada de decisão ela é sempre, é assim: "Vou, não vou, como é que é isso?". É sempre um momento de estresse, né, emocional, de um estresse psicológico, e você tem um time que você gosta, um trabalho que você desenvolveu há muito tempo, pessoas que são conectadas com você há muito tempo, como é que vai ser? Aquele sentimento de cisão, né. Então, eu passei por esse momento quando eu vim para cá, mas, ele foi conectado também com um momento de mudança muito grande que estava acontecendo na empresa de onde eu vim, que era a mudança de controle, né, da empresa, por um controle com uma outra cultura que vinha de fora, e isso estava gerando, muito desgaste para a gente se adaptar a isso. Então, também foi um momento muito difícil, né. O fundador saiu, né, da empresa, isso foi outro trauma, e todas essas mudanças trazem uma mudança cultural extremamente profunda, né, em toda a empresa. E a área de tecnologia, ela sente isso em todas as os seus atendimentos, em todas as áreas, que ela é cross, então tudo que o marketing, o RH, o financeiro, o jurídico, o comercial, tudo que todas as áreas passam como desgaste cultural e de mudança de processo, impacta a área da tecnologia que tem que suportar isso tudo. Então estava num momento muito conturbado, aonde, nessas empresas que o fim não é a tecnologia, o custo, ele é sempre um foco de atenção. Corta custo, corta custo, corta, porque nós somos centros de custo, né. E aí a tecnologia é sempre aquela área que detém grande parte dos contratos, contratos caros, e aí só o foco de redução de custo, com esse estresse todo acontecendo, isso é um desgaste muito grande, né.
E aí foi nesse momento que eu tive que decidir, eu tinha a oportunidade de ir para fora do Brasil, e também era uma decisão difícil, porque meu filho estava com 9 meses, e eu tive um filho com 45 anos, gente. Então, assim, é muito difícil tomar essa decisão de ter que ir para fora, tinha que deixá-lo aqui, passar um tempo fora, não daria para levar. E paralelo a tudo isso, eu Nossa. recebi o convite da TOTS, e aí eu decidi ficar no Brasil, eu falei: "Eu vou apostar no Brasil", né, então tô aqui. No jeito que faz, fazendo, entendeu. Falam que filho traz luz, né? Tá vendo? Tá aí, Tá né? Traz vendo? sorte, traz Filho luz. o filho trouxe a decisão pra 10 anos. 10 10 anos anos, na olha Ainda tem TOTS. 10 anos. É, nossa, olha, história bacana. nossa, Por imagino. isso. Ô Mara, e falando de transformação, acho que uma das maiores transformações que a gente vê em todas as empresas, né, principalmente empresas como a nossa de tecnologia, é sobre a inteligência artificial, né, é sobre como usar a inteligência artificial de fato para fazer transformações cada vez mais potentes, que impactem o resultado, que impactem, que gerem conhecimento, que gerem transformação positiva. Eu vejo por quê? Estando aqui, a gente vê os nossos times, né, de produtos a todo momento com os roadmaps, com já liberações, com capacitações, puxando a pauta cada vez mais quente. Como que você, estando hoje dentro de uma tecnologia, olha a inteligência artificial como caminho de transformação para as empresas? Na verdade, é que eu acho que eu não tenho um outro caminho, a gente tem que seguir o caminho da inteligência, até porque, né, assim, a grande manchete do mercado, né, é que a inteligência é a nova energia elétrica, né, e não tem opção, você precisa dela, assim como hoje ninguém considera ficar sem energia elétrica, né, a gente até fica, mas tem todos os transtornos que a gente sabe e virou um commodity. Então, assim, eu acredito que a inteligência ela não tem como você ficar sem. E ela veio para ficar e a nossa vida já está sendo transformada, isso vai se potencializar. Então não é uma opção, a gente precisa trabalhar com isso e tirar o melhor que isso pode nos fornecer, na fase em que ela está, porque hoje é assim, a gente está numa fase e a coisa é muito rápida, daqui a poucos meses a gente estará em outra fase, ano que vem seremos outra empresa com uma outra maturidade do uso dessa tecnologia, então, não é uma questão de opção, né, a gente tem que se adaptar e precisa usar. E aí, assim, vários desafios que eu acredito que nós estamos passando aqui, mas várias empresas estão passando pelo mesmo nível de desafio. Talvez umas com mais foco, com menos foco, pelos relacionamentos que eu tenho com meus colegas de mercado. Tem empresas que dão muito mais atenção para o assunto e muito menos, depende, né, do momento de cada empresa. Mas falando, da gente aqui, assim, a nossa preocupação primeiro que a gente acredita que, isso é indiscutível e a gente precisa encaixar a inteligência no nosso dia, né. Então o Apendino está aí, ele sabe que os nossos assuntos que passam por esse tema, eles são diversos e eles só aumentam a cada dia que passa, né. Isso traz para a gente uma série de desafios de letramento, de conhecimento do que é essa tecnologia, de como é que a gente direciona as pessoas para pensar de acordo como a tecnologia exige agora, né, então não é a tecnologia pela tecnologia, é como você usar ela, né, então como você pergunta, como você interage, como você entende aquilo como sendo um aliado para você e não sendo uma ofensora ao seu dia a dia, né. Então, esse letramento todo ele é muito difícil. A governança da empresa para trabalhar com isso, porque tem diversas tecnologias no mercado, e elas vão ficando disponíveis em todo momento. E estão por aí para que a gente possa usar. Então, assim, até que nível isso nos viabiliza um desenvolvimento e até que nível isso nos expõe a riscos, que é o outro grande desafio que a gente tem. Então, a gente está sempre num equilíbrio entre não dá para barrar o uso dessas tecnologias, mas não dá para se expor ao risco que todas elas nos colocam, que colocam os nossos dados, que colocam a enfim, né, a criticidade das informações, a complexidade das informações que estão dentro da empresa. Então isso é um desafio bastante
debatido aí nas mesas, de mesas redondas diversas que eu participo, reuniões de conselho, enfim, esse é um tema que está sempre em alta, porque vem associado a toda essa mudança. E com tudo isso também vem, gente, a parte boa, e sim, tem coisas muito boas sendo feitas, produtividades que a gente já está coletando, as pessoas estão aprendendo, então com isso elas vão desenvolvendo coisas que você fala: "Cara, como a gente não pensou nisso antes", isso é muito bacana. O desafio de contabilizar isso tudo, inclusive, é um outro, porque a gente vai ganhando uma velocidade em atuar com a tecnologia e vai desenvolvendo mais coisas, e você não para mensurar aquilo. Você vai para o próximo, vai para o próximo. Não, e a gente tem que mensurar, é bacana mensurar, até para justificar investimento, né, investimento em questões de cyber para poder conter qualquer risco, mas não tolir o uso dessa tecnologia. Então, tem vários desafios e é muito bacana viver nesse momento que o negócio está, sabe, fluindo, assim. É muito dinâmico, gente, muito dinâmico. Nosso dia, assim, é um dia muito diferente do outro sempre. Você não tem, sabe, você não tem dia boring aqui, você não tem dia chato. Tem sempre coisas chegando ali para a gente se desafiar. Estamos chegando no final, e a gente sempre tem uma pergunta sem filtro que a gente faz aqui no final. Eu sei que o tempo passou super rápido, e eu volto sempre a falar. A gente gravando demora muito, e quando a gente escuta ali é diferente, tá? Mas assim, é super rápido a gravação e a gente escuta, demora um pouquinho. O que você teria feito diferente na sua carreira olhando a parte tecnologia? Você viu o mundo on-prem, você viu o mundo on-cloud, você viu soluções end-to-end, você viu soluções que são best of breed, você viu de tudo por esse período. Agora a gente está vendo IA, e aí eu sempre comento que a gente talvez daqui 5 anos vai sentar e vai falar, poderia ter feito mais IA, poderia ter feito menos IA, poderia ter comprado mais aquela solução que eu teria transformado a minha empresa. Mas durante esse período todo, né, que você viu muitas evoluções ou muitas ondas, modismos, muitos vaporware, né, muita coisa que era só vapor e nunca se concretizou. O que você teria feito diferente, né, de adoção de tecnológica, ou que você teria pensado um pouco mais em fazer? O que você pode compartilhar, assim, sem filtro mesmo, para as pessoas que estão escutando a gente, vendo a gente desse turbilhão e mudanças que acontecem no mundo de tecnologia? É, foram muitas mudanças mesmo. Se levar em consideração que eu vi máquinas de escrever sendo substituídas por computadores em É uma das isso. empresas por onde eu passei, então você vê que as mudanças elas vão se acelerando, né, elas são muito rápidas. Eh, quando eu passei por mudanças de downsizing, né, onde você sai de mainframe e traz tudo para uma tecnologia de um porte menor, consolidação e descentralização, esses movimentos eles são clássicos de mercado. Quando chegou a questão da nuvem, né, então vai todo mundo para cloud, não vai? Esse negócio vai sair de debaixo da nossa asa, como é que isso vai ser? Quem vai fazer a gestão? Que nível de serviço isso vai ter? Isso vai segurar nossa operação? Vai ter contingência, não vai? Quem vai controlar isso? Então, assim, foram muitas mudanças, mas eu acho que em todas elas, sem exceção, sejam elas mudanças mais técnicas, de infraestrutura, sejam elas mudanças mais, de software, como é o caso da chegada de todo um conceito de IA agora, eu acho que tem um ponto que a gente, talvez quando passa pela mudança, a gente não se atente a isso. Que é o impacto positivo que cada uma dessas mudanças pode trazer para o negócio, para o resultado da empresa, como benefício financeiro, muitas vezes, inclusive quando se traduz em resultado. A gente pode dar mais celeridade se você conseguir tangibilizar isso. E não só ficar na vibe das dificuldades, entendeu? Ou das incertezas, né? Porque se de fato você não sabe como vai ser, você vai ter que aprender ainda, como é que isso vai afetar o meu dia, e a gente se prende muito nisso, e a gente não ressalta o benefício que isso vai trazer para a nossa empresa. E aí eu acho que é natural, né, a gente é sempre mais preocupado em como implementar, como sustentar, como controlar, né, do que como mensurar. Por quê? Porque quando você mensura e dá mais atenção para o benefício, talvez você acelere o letramento disso
e a capacidade de fornecer informações para a empresa para ela tomar uma decisão mais rápida. Por quê? Porque você tem embasamento para poder justificar o que é importante seguir aquela mudança. Então, hoje, por exemplo, ninguém questiona mais se tem que ir para a nuvem ou não tem, Já virou algo automático, depois de muito tempo, né? depois de muito tempo. Mas, pô, será que a gente teria que ter levado tanto tempo assim? Será que quando isso tudo surgiu, a gente falou, não, mas vem cá, vamos dar aqui uma atenção para o que isso traz de impacto positivo no nosso negócio, quais são as barreiras que a gente vai quebrar, olha a escala que a gente vai poder ganhar, olha, ao invés de pensar em todas as dificuldades que a gente tem para fazer isso, aí profissionais que lidam com isso, pô, mas isso aí vai custar um rio de dinheiro, eu vou ficar na mão dos fornecedores. Cara, assim, será que a gente não tem que parar e pensar no impacto daquilo, do ponto de vista positivo? E aí trazer isso para a mesa de uma forma, sem amarras, sabe, para poder colocar a comparação justa. De fato, vai ter um aprendizado, vai ter aqui um negócio que a gente não sabe como fazer ainda. Mas olha isso daqui, na contrapartida, a gente vai viabilizar um monte de coisa. E outra coisa, pensar um pouco no para frente também, porque hoje em dia, por exemplo, a empresa que não está na nuvem, olha o que ela perde com relação à da celeridade no uso da inteligência. Olha o que ela perde na escala que ela pode dar de busca de benefício e resultados para o negócio dela. Ela vai sair correndo agora, vai atrás, mas, pô, poderia estar fazendo isso há muito tempo. E agora está rampando para a busca da produtividade em cima daquilo que já está numa infraestrutura que é muito mais factível de escala, muito mais factível de ter acesso para que as tecnologias tragam o benefício que se propõe, né? A tecnologia da inteligência artificial sem dados estruturados não nos leva a lugar nenhum, certo? E aí, para você ter uma capacidade dentro de casa para você arrumar tudo isso, ajustar tudo isso, olha o nível de investimento que você tem que ter. Se você já está com tudo isso, os caras já estão muito acima, muito à frente disso. As preocupações são outras agora, né. E então, assim, eu acho que isso é um tipo de atuação que os profissionais de tecnologia podem influenciar muito mais, né. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente tem condições de aproveitar essa próxima, a gente está sempre numa onda, né, estamos numa outra onda agora, que é a da IA, e é essa que a gente tem que aproveitar para olhar, olha, traz tudo isso que a gente de fato não sabe ainda como a gente vai lidar. Eu falei para vocês aqui de dificuldade de governança, de segurança, certo? De letramento, de ter time com capacidade de digerir isso tudo e usar, de combater a resistência dos profissionais, tudo isso é dificuldade. Mas olha o quanto de benefício a gente pode ter para a gente alavancar isso tudo. Então eu acho que eu teria, se respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que eu poderia ter influenciado mais do ponto de vista positivo para dar celeridade nessas transformações rápidas e vamos, 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 que a gente precisa ir daqui para frente. Isso é uma coisa que eu poderia ter influenciado melhor. Nada com a maturidade para a gente aprender, para tomar mais riscos, ter capacidade, isso é muito legal, obrigado por compartilhar. Não, e por falar em influência, Mara, a gente tem aqui, todo final do podcast, a gente pergunta para os convidados. A gente tenta armazenar aqui numa biblioteca virtual algumas dicas de como você se faz para manter atualizada diante de um mundo com tanta informação, que tipo de livro, que tipo de evento, como que você mantém essa sua caixinha de conhecimento para que também quem está nos ouvindo possa acompanhar e continuar desenvolvendo aí esse arsenal de informações. Gente, assim, hoje em dia está muito complicado você liberar tempo, né? Além de você ter que se liberar das suas ofertas de dopamina diversas, né? Nas redes sociais, e é para onde a gente vai quando você está com o cérebro assim, estressado, cansado, e ficar rolando feeds ali é uma coisa bastante, né, tranquila de se fazer, né? Mas assim, como é que eu faço, gente? Eu ouço muito podcast como esses. Muitos, muitos. Muitos porque até eu tenho muitos, colegas que fazem podcasts, assim, e trazem informações muito relevantes, trazem insights muito bons. Eu acompanho futuristas, né, então eu acho que e esses futuristas, eles, que são diversos nomes aí no mercado, eles produzem muito conteúdo, também através de podcast. E por que que podcast é bacana? Porque você ouve no trânsito de São Paulo.
Você está levando ali 1 hora para chegar em casa, ouve o podcast, dá para começar e terminar muitas vezes, né. Então eu me atualizo bastante, assim, sigo pessoas de referência no mercado, participo de eventos, isso é uma coisa bem bacana, eu tenho muitos parceiros de negócio de grandes empresas de tecnologia, e eu procuro participar de eventos que eles fazem na origem, sabe, no headquarter lá fora? Lá dentro dos seus times de produto, dos seus clientes que trocam, muita informação, mesa redondas de clientes, assim, é excelente para a gente se atualizar, aonde a gente coloca as nossas dificuldades e ouve como problemas muito semelhantes foram resolvidos e você gera atalhos, então eu também me atualizo bastante assim. Eh, eu também, né, sigo, perfis de pessoas dentro das redes sociais que são influências em tecnologia, que eu acho muito bacana, e procuro fazer alguns treinamentos que eu também seleciono no mercado, que eu acho que são bacana. Então, pelo menos 2 a 3 vezes por ano, eu tiro um tempo de atualização onde eu gosto de ir. Eu não gosto só do online, eu faço online algumas coisas, mas eu gosto do híbrido, porque você tem a interação, né, com o cara que está ali, que vai te dar muito mais informações se você tiver um contato direto, né. Livro, né, eu gosto de alguns livros também que são referências, esse pessoal eles indicam pra gente já um portfólio de livros, isso é muito bacana. E aí eu procuro seguir o que eles recomendam, justamente porque senão eu tenho que ficar procurando, então eu sigo, de um você vai para o outro, que você vai para o outro, e isso também ajuda a gente a não gastar, encurtar o caminho da celeridade para isso. Essas são as Nossa, formas. Mara, eu estou aqui pensando, parabéns, parabéns pela sua história. Olha, profissional de tecnologia, que o mundo é uma evolução minuto após minuto, né? Tecnologia. Mãe de uma criança, não é simples, se mantém super atualizada com várias coisas. Sabe o que eu achei interessante? Praticidade. Me mantenho atualizada com praticidade de consumo e de onde ir em cima da informação correta, né? Parabéns, muito obrigada por compartilhar a tua Um história dia, conosco, um né? dia de 35 horas, deve ser nem 30 Nossa, horas, né? Não sei como onde a eu Mara quero arruma. aprender como eu multiplico, inclusive as minhas horas. Onde, Preciso. onde ela arruma tanta Mara pra gente fechar. A gente sempre tem uma mensagem final numa linha de código. Não precisa ser uma linha de código em ADDPL, em Java. Olha, Pode ser a linha de código você quiser. Olha que ela fazem, hein? Não, e Não teve gente que façam fez linha de isso. código aqui já, tá? Já teve, né? Teve gente que fez linha de código. Qual seria a sua mensagem final para quem tá vendo e escutando a gente? gente, assim, aproveita o momento que a gente está, porque ele está fantástico de estímulos. Então você precisa ter muita curiosidade, você precisa ter muita vontade de aprender, porque as ofertas são inúmeras, inclusive é difícil escolher, tem muita oferta. Então, assim, eu acho que o ponto central é você ter a curiosidade de buscar a informação, porque ela está disponível, né, e ter uma capacidade de se adaptar. E querer crescer, porque isso tudo aqui, gente, daqui a poucos meses já vai ser outra história, então a gente tem que decidir, você quer evoluir com essa história ou você quer ficar onde você está? E para isso você precisa de capacidade de adaptação, você precisa de curiosidade, e estaremos lá, não importa se nós teremos 60, 70, 80, não importa a idade, isso é válido para todas as idades. Então eu acho que essa é a mensagem central. Eu fico muito feliz quando eu vejo aqueles vídeos de senhores e senhoras, né, que estão ali, né, entretidos em criando os seus agentes dentro do celular para controlar os seus remédios. Olha Mas isso, que máximo. Então é isso, é não estar preso, é querer acompanhar isso tudo, aproveitar esse momento, porque a oferta é fantástica, fantástica. Mara, de bailarina, uau! a CIO da maior empresa de tecnologia do Brasil. Não, olha que eu acho que a sua história de bailarina ia ser muito boa, mas como CIO de tecnologia, essa eu não tenho dúvidas. Obrigado, Incrível, viu, Mara? muito Muito obrigada. obrigado mesmo pela participação. Obrigada, Muito muito obrigada, obrigada. Mara, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, gente, foi um prazer. E você que acompanhou a gente até aqui, sigam, curtam, compartilhem a gente nas redes sociais. É isso mesmo. A cada 15 dias, um novo episódio com uma pessoa que está fazendo história e que podemos também conhecer um pouco mais. Obrigada. Valeu, pessoal.